Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de passo a passo gratuito aqui no canal da Colorida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. E hoje a gente vai aprender esse estojo com visoplástico, que pode ser usado como estojo escolar, pode ser usado como necessaire, como porta-make, como porta-treco. É uma peça super fácil de fazer e a sua cliente vai conseguir visualizar tudo que tem dentro. Siga a Colorida lá no Instagram, Colorida Costura Criativa. A Colorida tem projetos avulso e a comunidade Colorida VIP. Vem comigo que essa aula tá top. Eu vou pegar as partes principais. De 22 por 12. Aqui tá o tecido, já tá estruturado. Eu estruturei com o dupla face e o TNT 120, mais o forro. E para a parte de cima, isso aqui é para a parte de baixo. Para a parte de cima, uma parte de plástico também de 22 por 12. Eu vou pegar um cone de linha e vou fazer a marcação em todas essas partes, tanto na parte de baixo, quanto no forro e no plástico. Vou fazer essas curvas e vou cortar. Então, essa parte aqui, ela já tá com a estrutura, tá? Você pode estruturar com o que você preferir. Então, eu marquei a parte principal e eu vou unir a parte principal ao forro. Vou fazer também as marcações aqui no plástico. Fazer as marcações com o cone de linha aqui no plástico para fazer o corte. Meu Deus! Vou cortar aqui a sobra da marcação que eu fiz, bem em cima da marcação que eu fiz com o cone de linha. Então, essa parte aqui é a parte de cima, a aba de cima do estojo. Então, vai ficar assim. Cortei os quatro cantos. Agora, eu vou colocar o avesso com o estruturador aqui do forro. Vou passar uma costura em toda a volta e cortar as sobras. Costurei, uni o forro aqui atrás e vou cortar as sobras. Cortei aqui a parte das curvas que eu marquei. E agora, então, essas duas partes preparadas, que é a parte de baixo e a aba de cima, a gente vai fazer essa parte aqui, que é o canal de zíper do estojo. Eu vou precisar de 48 por 5 tecido principal, material principal e o estruturador, que eu tô utilizando a mesma coisa da parte de baixo, que é o dupla face junto com o TNT 120. O forro e o zíper, eu vou usar 52 centímetros de zíper, mais 2 cursores. Então, eu vou pegar o meu zíper, colocar de frente com a parte principal, vou prender, vou distribuir aqui no centro. Parte do forro de frente. E vou costurar.
bem paralelo, tô costurando bem paralelo. A lateral aqui dos materiais. Pronto, agora eu vou virar aqui, colocar o forro pra trás, ajeitar e rebater a costura, costurando aqui próximo do zíper. Sempre começando com o retrocesso. Ajeita bem o forro. Agora eu vou fazer a costura de segurança, unindo o forro a parte principal ao forro. Vou cortar aqui as sobras, já pra poder dar continuidade, sempre com tudo bem certinho. Oi, papai. Agora eu vou passar os dois cursores, um de um lado e do outro. Essa sarja impermeável que eu tô usando aqui, ela é lá da Catex, tá? Então, passei aqui os cursores. Vou cortar um pedacinho aqui, só que eu não vou cortar rente, tá? O zíper. Vou selar. Agora eu vou costurar essa parte que tem 16 por 7, também já estruturado. E aqui tá o forro, tá? Mesma estrutura que a gente tá utilizando. E pra poder a gente fechar o nosso forro. Eu vou colocar de frente aqui, frente com frente. Se tiver alguma sobra, depois a gente corta, tá? Vou colocar o forro, frente do forro com a frente do forro. E vou costurar com a margem de 0,5. No processo. Assim, ó, teve uma sobrinha aqui, eu vou cortar o forro. Então, coloco o forro no lugar dele. Então, eu vou costurar do outro lado, depois eu faço a costura de acabamento. Frente com frente. Frente com frente. Frente com frente, prende. E o forro, eu vou trazer por aqui pra colocar frente com frente do outro lado, ó. Vou ajeitar assim e vou prender o forro pra poder costurar certinho. Prender com o prendedor. E agora eu vou costurar. Também com a margem de 0,5. Eu tô utilizando aqui nessa peça. Vou costurar primeiro. Terminei aqui, então vou virar pra frente. Vou fazer uma costura pra poder tirar essa sobrinha aqui, tá? Então, eu vou fazer a costura de acabamento nas laterais e de segurança pra prender o forro.
cortar essa sobrinha aqui. E agora, eu vou costurar o acabamento, tá? Eu cortei uma faixa de 1,20 m por 4 centímetros para fazer o acabamento, tá? Nesse material aqui que é o nylon emborrachado. Então, eu vou começar a costurar. E a costura é o seguinte, a gente vai costurar ele aqui na parte do zíper e aqui do outro lado também, tá? Então, precisa de acabamento de um lado e do outro. Se você estiver utilizando tecido aqui dentro, aí você vai fazer o viés, tá bom? Então, eu vou começar a costurar frente, eu faço um corte aqui na diagonal, frente do material dobro cerca de meio centímetro aqui, frente do material, né, frente do forro, com a frente do acabamento, e eu vou costurar com a margem de 0,5. Então, primeiro eu costuro o acabamento para depois costurar nos espelhos. Porque assim facilita muito a finalização da peça. Não costura mais. Não costura. 1,5 centímetros depois do início da costura, eu vou cortar o acabamento aqui para finalizar. Vou mostrar de perto como é que ficou, tá? Ó, aqui a dobra 1,5 centímetros cobrindo, eu corto, tá? Agora eu vou costurar esse acabamento aqui desse outro lado também, onde tá o zíper, tá? E volto com as duas partes costuradas. Prontinho, apliquei então o acabamento dos dois lados. Agora eu vou encontrar o centro, tá? Então, ó, esse encontro aqui, dessa parte do fole, a gente vai encontrar aqui o pique, aqui do outro lado também. No lado do zíper. Aqui embaixo também, aqui na parte do fole. E aqui na parte do zíper, a gente vai fazer uma marcação. Tô ocupada, tô filmando. Vai fazer uma marcação com o giz, com a caneta que apaga com calor, tá? Eu não faço pique em zíper de forma alguma. Então, aqui eu marquei. Agora, eu vou pegar a parte de baixo, aqui e aqui, tá? Então, eu vou encontrar o centro aqui. E aqui. Vou pegar o plástico e vou fazer também a mesma coisa, tá? Vou fazer a marcação aqui no plástico com um mínimo pique, tá? Um pique bem pequenininho mesmo. E no plástico é importante a gente tomar cuidado para não cortar muito o plástico, tá? Eu vou começar aplicando a parte da aba, então a parte onde vai ficar o plástico, tá? Vou abrir aqui para facilitar. Vou virar aqui pro avesso. E vou começar a costurar. Vou primeiro fazer uma costurinha aqui pra prender essa parte. Pra distribuir. Se você preferir, você pode prender toda a volta, tá? Pode prender toda a volta com os prendedores. Agora, aqui, ó, centro com centro. Presta bem atenção na parte do elástico, presta bem atenção aqui, que agora a gente vai costurar o zíper. E eu costuro daqui, então, eu vou costurar a volta toda, tá? E eu costuro bem em cima da costura que eu fiz pra aplicar o acabamento, tá? Então, o acabamento, ele é pra mim um guia, pra poder deixar essa parte bem feita.
Mas você tá mexendo com isso aqui, eu tô filmando. Não pode. Não pode não, tá? E vai costurando nas curvas devagar. Tô na curva, vou puxar aqui o cursor. Eu tô aqui na lateral, indo pro centro, e coube perfeitamente, tá? Agora eu vou costurar do outro lado. Fechar logo aqui o cursor. Então, uma parte já concluí, fechei, deu certinho. Agora, eu tô vindo aqui para o outro lado, né? Pra costurar aqui a curva. E sempre paralelo os materiais, tá? Vou parar o cursor no lugar dele de novo. Amanhã vai fazer sal. Com cuidado. Pronto, concluí. Agora, vou olhar se tá tudo certo para fechar o acabamento. Virar aqui pra frente. Tudo costurado certinho, aqui na curva também. E agora eu vou fechar o acabamento. Como é que eu vou fazer? Eu dobro e cubro a costura de baixo. Deixa bem certinho, porque o plástico, né, ele mostra tudo, né? Cobre a costura. Então, ó, dobro e cubro a costura. Dá pra não ficar mostrando linha, tá? Pra o acabamento ficar bem bonito. Dobro e prendo. E vou fazer a mesma coisa nessa volta toda, tá? Dobro. Dobro e prendo. Eu vou fazer isso em toda a volta, dobrar e prender, e volto pra gente poder fazer a finalização dessa parte aqui, que é a parte de cima. Cortou uma parte aqui, mas eu já estou começando aqui a costurar essa parte do acabamento bem na pontinha, tá? Com bastante cuidado pra costurar certinho. Então, eu prendi tudo, né? Então, eu vou costurando e retirando o prendedor, tá? Aos poucos, movimentando os cursores, né? Esse material, ele é um material que não tem elasticidade. Então, é preciso a gente ter um pouco mais de cuidado com esse material para que ele fique certinho. Então, distribuir bem ele para que ele vá se encaixando principalmente nas curvas, né? Porque ele não tem, é um material que não tem elasticidade. A gente corta ele retinho, porque ele é um material sintético e ele não tem elasticidade. Então, eu tô concluindo aqui. Eu costurei bem na pontinha mesmo, com bastante cuidado. Ficou assim. Vou fechar aqui o zíper e vou desvirar. Pra gente ver como ficou.
Gostei do resultado. Ó, como ficou legal. Agora, a gente vai aplicar a parte de baixo do nosso estojo, tá? Então, tá ficando bem legal, eu gostei bastante. E na parte, eu vou virar aqui pro avesso novamente. E na parte de baixo, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, vou fazer uma costurinha aqui, né? Numa parte, pique com pique, centro com centro. E depois eu costuro toda a volta, tá? Se você quiser, como eu falei, você pode prender tudo. Tem gente que gosta bastante de prender tudo, né? Então, frente com frente, o canal, né? O fole de frente com a parte principal, essa parte de baixo. É uma peça super simples de fazer, super rápida. Então, aqui eu vou seguir também a costura do acabamento, tá? Então, aqui, ó, eu só distribuí, botei aqui no centro, distribuí, costurei bem em cima da costura do acabamento. E agora, eu vou costurar aqui do outro lado. O plástico, depois você pode dar uma esquentadinha com o secador, que ele desamassa, tá? Porque a gente vai mexendo, né, amassa um pouco. Paralelos, materiais, e a gente começa a costura. Costurando ou em cima da costura do acabamento, ou na parte interna dessa costura, tá? Vou abrir aqui o zíper pra facilitar, né? Eu fechei pra gente ver, mas vou abrir pra facilitar, pra não ficar amassando tanto plástico na costura. Vai lá fora aqui. Abrir aqui pra facilitar a costura. Costurar o material paralelo. A curva. Ajeita bem na curva. É a mesma coisa que a gente fez na parte de cima, né? Só que não é plástico, né? Nessa parte. E vai ajeitando aos poucos, costurando bem em cima ou na lateral da parte interna da parte da nossa costura no acabamento, tá? Costura que a gente fez para prender o acabamento. Chegamos aqui no centro, coube certinho. Demora muito, mãe. Ai, demora muito. Tô acabando aqui. Agora do outro lado. E finalizei. Prontinho. Vou olhar se ficou tudo certo. Precisa de alguma correção. Tudo certinho, ó. Agora, eu vou fechar o acabamento do mesmo jeito que eu fiz na parte do plástico, tá? Vou dobrar e cobrir a costura, tá? Dobrar, cobrir a costura e depois eu vou costurar toda a volta bem na pontinha, do jeito que eu fiz aqui, tá? Do mesmo jeito que eu fiz aqui nessa parte. E volto com a peça finalizada. Terminei, vou virar aqui pra parte da frente, pra gente ver como ficou. Se precisar aqui no plástico, você pode usar, como eu falei, o secador de cabelo, né? Aqui você pode ajeitar bem também, essa união aqui. É um estojo que é simples, mas esse visor plástico dá um charme especial a essa peça, né? A criança pode visualizar. Já é o momento da gente pensar em peças. Já é o momento da gente pensar em peças volta às aulas, tá? Aqui também é possível você colocar uma alça, colocar uma alcinha aqui, né?
Fiz um estojo simples, mas é possível colocar uma alcinha nele também. Ele fica bem legal, bem especial. Aqui eu vou colocar uma alça nele pra segurar aqui pelo zíper, né? E que dê espaço para abrir toda essa peça, né? Porque aí a criança pode segurar nos dois cursores, tá? A alcinha vai ser aqui nos dois cursores. Então, a peça ficou assim, tá? Espero que você faça, venda bastante aí, que seja um sucesso no seu ateliê, tá bom? E se você ainda não segue a Colorida lá no Instagram, o Instagram da Colorida é Colorida Costura Criativa, tá bom?